Fala, filho. Bom, continuando aqui, vou falar agora da linha de crédito. A linha de crédito se divide em três, que é a linha de crédito imobiliário, que é o LCI, linha de crédito do agronegócio, o LCA, e a linha de crédito de desenvolvimento, o LCD. E essa última de desenvolvimento foi aprovada recentemente, uns 3 anos atrás. Em torno de uns 3 anos atrás que foi aprovado para fazer esse tipo de investimento, que basicamente é uma linha de crédito de empresas privadas que emitem essas dívidas dela ou para essa linha de crédito para pessoas comuns para fazer investimentos e ter uma rentabilidade. A rentabilidade ela é atrelada ao CDI, que é o crédito de depósito interbancário, e pode variar dependendo, obviamente, da empresa que está emitindo, do prazo que está sendo emitido, que isso vai fazer também alterar o seu rendimento. Os prazos são diversos, porém, a partir da linha de crédito aqui, linha de crédito, certificado de recebíveis e debêntures, normalmente só acabam sendo investimentos de médio a longo prazo. Por quê? Na grande maioria desses tipos de investimentos que eu vi, tendo um prazo maior, acaba aparecendo de 5, 10, 15, 20 anos, esses tipos de investimentos. E também a liquidez não é diária não, tá? Então, você só vai receber o dinheiro aportado corrigido no vencimento. Então, acaba não sendo o tipo de aporte que seria ideal para a reserva de emergência, que seria o Tesouro Direto e o CDB. Que nesses dois você consegue ter liquidez diária, tá bom? Porém, apesar de ter esse contratempo de que são longos períodos, ele não tem incidência de imposto de renda. Ou melhor, você não é responsável por pagar esse imposto de renda. Obviamente vai ter um rendimento e esse rendimento vai ser tributado, porém, como é captado por uma empresa privada, essa empresa que vai se ficar responsável de pagar o imposto de renda, beleza? Agora, falando dos certificados de recebíveis, são dois. São certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, que seria o CRI e o CRA, respectivamente. Na rentabilidade, você pode ter em duas vertentes, ou atrelado ao CDI, ou atrelado ao IPCA, mais alguma correção monetária. Uma correção em percentual, perdão. O CDI, que é utilizado pelos bancos para saber a taxa de juros, e a inflação do país mais corrigida. Os prazos são diversos também, principalmente que são também longos, tá? Mais de 5 anos. E a liquidez tem 2 momentos. No vencimento, que é no final do contrato, com a sua remuneração, e o mercado, caso você passe esse seu título para outra pessoa. O imposto de renda também é uma tabela regressiva, tá? Como mostrado no Tesouro Direto anteriormente. Porém, um adendo, o certificado de recebíveis, CRI e CRA, ele acaba tendo um risco maior. Por quê? Aqui você está basicamente negociando direto com a empresa, tá? E isso, na empresa de empreendimento, isso corre risco de ter alguns tipos de inadimplência, tá bom? Na linha de crédito tem como se fosse um intermediário, tá? A emissão do banco para fazer isso, são empresas privadas, bancos, né? A grande maioria que emitem isso. Então você tem, de certa forma, um respaldo, porém aqui é mais diretamente com a empresa. Então, caso não tenha desempenhado tão bem e lá na frente, na hora de executar o pagamento, pode ser que não tenha seu dinheiro corrigido ou simplesmente não tenha. Então, é importante você ter esse tato na hora de fazer a escolha. Debênture. A debênture também é uma dívida pública,
pública, não, perdão. Uma emissão de capitalização de recursos de empresas privadas. A rentabilidade é atrelada em 2 pontos também, tanto o CDI quanto o IPCA. Os prazos também são diversos. A liquidez também, a mesma dos certificados recebíveis, ou no vencimento, ou caso passe o direito para outra pessoa. Aqui é mercado. O imposto de renda tem os 2 tipos, tá? Tanto regressiva quanto isenta, tem que se atentar tanto a empresa, o regime da empresa, e também tem que se atentar tanto ao regime da empresa quanto também ao contrato, que lá vai estar especificado se a tabela é regressiva ou se é isento. Geralmente, quando a tabela é regressiva, tem-se um rendimento maior, né? Para caso, quando for descontado o IOF ou IR, ter um lucro interessante, tá bom? Dito isso, passamos pelos 5 tipos de renda fixa que normalmente se vê no mercado. Se vê no mercado Tesouro Direto, com a Selic, IPCA ou prefixado. CDB, com a sua rentabilidade atrelada ao CDI. A linha de crédito atrelada ao CDI, tá bom? Certificado de recebíveis, CRI e CRA, tanto o CDI quanto o IPCA, debênture também CDI e IPCA. Tá. Qual é o melhor para você na renda fixa? Você tem que primeiro saber qual é o seu objetivo financeiro. Se o objetivo financeiro for curto, médio ou longo prazo, já vai basicamente ditar algumas coisas. Se for curto prazo, esquece os três últimos. Você não vai pegar uma linha de crédito, um certificado de recebíveis ou um debênture. Não vai ter tempo para isso. E pode ser, talvez, um tesouro direto ou um CDB, que tem um prazo. Você consegue retirar por conta da liquidez diária, né? E tem alguns rendimentos bem interessantes nisso. Qual o perfil de risco? Conservador, moderado, agressivo. E por que esse tipo de pergunta? Por quê? Como eu já havia citado anteriormente, debênture, certificado de recebíveis e linha de crédito, principalmente os 2 últimos, são investimentos de mais risco, ou seja, são pessoas que aceitam talvez perder o dinheiro, porém com um retorno maior, tá bom? E qual a sua liquidez necessária? Você precisa de uma liquidez seja diária, você consiga ser para reserva de emergência, ou vai ser para um objetivo mais lá na frente, a compra de um carro, um apartamento, uma viagem que você queira fazer. E por último, quais as taxas que você aceita pagar, né? Seria como se fosse um redutor da sua rentabilidade. Antes de você saber o melhor para você, você tem que fazer essas 4 perguntas, né? Qual é o prazo que eu vou investir do meu objetivo? Qual é o meu perfil que eu aceito? Se eu aceito perder, se eu não aceito, se eu tenho um certo nível de perda ali, se a liquidez é diária, se eu vou precisar para usar como reserva de emergência, ou vai ser um objetivo futuro, vai ser programado. E novamente as taxas. Isso sempre tem que ser olhado em conta, as questões das taxas, tá? Afinal, é um rendimento a menos que você vai ter devido a elas. Tá bom? Um vídeo que eu vou ficando longo, né? Vai ter uma duração de 18 minutos. Mas apesar desses 18 minutos, eu acredito que eu tenha agregado um pouco para vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, eu vou tentar responder. Tá bom? Dos demais, muito obrigado e até a próxima.